quiser plantar saudade, primeiro escolha a semente, depois plante em lugar seco, onde brota o sol mais quente, pois se plantar no molhado, quando nascer mata a gente. Do poeta Antônio Pereira, o poeta da saudade. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Marcos Monteiro, perito judicial, consultor de tecnologia da informação e comunicação, autor do livro Informática Forense, possui certificação internacional de perito forense, proprietário da empresa MM Forense, coordenador e professor de várias instituições de pós-graduação. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado pelo convite. Marcos, você concorda quando se diz que a informática começou em 1649, quando o matemático Blaise Pascal inventou a primeira máquina de calculadora mecânica? Você concorda com isso? Concordo, né, é interessante isso, né, existe uma relação muito direta do que é computador e do que é calculadora, né, então, assim, você imagina que calculadora você tem já a previsão do que você quer como resultado, você tem 2 operadores, uma instrução e o resultado. Blaise Pascal, ele teve uma ideia de, fazer com que a calculadora recebesse novas instruções. E quando você tem uma máquina que processa dados, que é uma calculadora, né. Só que essa máquina que processa dados recebe novas instruções, ou seja, é programável, aí isso é computador. Então o conceito que ele criou, o esforço que ele fez para isso, interessante, ele acabou não fazendo funcionar, mas ele deixou a base para isso, faz com que ele seja considerado sim o pai da computação, né. Foi o pontapé inicial, né? Foi sim. Porque naquele tempo, um instrumento ou aparelho usado para fazer contas era o ábaco, que Sim. era constituído de pedras, né, que se faziam os cálculos. Inclusive a palavra cálculo vem do latim pedra. Por isso quando a gente diz assim: "Fulano de tal está com cálculo renal, está com pedras nos rins", Sim, não é isso? sim. E tem uma frase muito interessante do Blaise Pascal que ele diz assim: "É melhor apostar na existência de Deus do que na tese oposta, porque se ganhar, ganha tudo, e se perder, não perde nada ou perde muito pouco". Eu gosto muito, sou defensor disso. Mas a história mais interessante que eu acho que tem relação com o Blaise Pascal, é que assim, Blaise Pascal ele era financiado pela Marinha Inglesa para poder fazer essa máquina. Passou uns 20 e poucos anos tentando fazer essa máquina funcionar e não conseguia. E aí, a Marinha desistiu dele, desistiu de investir. E ele Certo. conseguiu então financiamento com os nobres. E aí a filha do nobre, chamada Lady Ada ou Ada Augusta, a Lady Ada, ela gostou do projeto, chegou e financiou o projeto, mas numa condição, de que ela pudesse ajudar Pascal, o Blaise Pascal, ao desenvolvimento dessa máquina. E aí onde é que ela entrava nessa história? A Ada Augusta, Lady Ada, ela entrava, Lady Lovelace, também é conhecido como Lady Lovelace, pode pesquisar aí na internet. Certo. Lady Lovelace, ela pesquisava novas instruções, então ela desenvolvia as instruções para essa máquina receber, que essa máquina iria receber. Por isso que na história nós consideramos a Ada Augusta a primeira programadora, né? A primeira pessoa que a gente pode imaginar. Quem foi a primeira pessoa a programar um computador na história? Foi uma mulher, né? A Lady Lovelace, Lady Ada, Ada Augusta. Eu gosto muito dessa parte da história. É, eu queria fazer uma rápida retrospectiva histórica e queria que depois disso, desses fatos, você fizesse uma análise sobre ele. Alguns estudiosos dizem que a evolução do computador ela é dividida em gerações. A primeira geração seria na década de 40, quando os computadores eram ainda com válvulas. Na segunda geração, vai da década de 50 até meados de 60. Os computadores, então, já usavam transistores. E de 65 até 74, 75, seria a terceira geração, já com materiais de silício, não é isso?
eh, monitores, teclados, chips, né, circuito integrado, e de 75 até os dias de hoje já é a quarta geração, com microcomputadores, microchips, microprocessadores e com as gigantes Apple e Microsoft. A gente divide essa geração para o micreiro. O que é micreiro? Micreiro é um conceito que antigamente definia quem mexia com computador, chamado micreiro. E não tem a ver com microcomputador, não, porque microcomputador é um conceito que surgiu na década de 80. Tem a ver com microcontroladores, ou seja, é a galera da eletrônica, que era muito bom em eletrônica, você fazia um circuito eletrônico e agora o que fazer para ele, o que fazer dele agora em termos de operação. Mas eu gosto de história mais romântica. Eu digo assim, sabe Blaise Pascal? Eu acho que o que foi extremamente importante lá, meados de 1882, por aí, surge um rapaz chamado americano agora. Então a gente saiu da Inglaterra, vamos agora para a América. Herman Hollerith. Esse não é conhecido, você sabe? Quem é mais antigo, no final do mês recebia o Hollerith. Lembra do Hollerith? Lembro, Né? lembro. Que é o É, Herman Hollerith. Ele pegou o projeto de Blaise Pascal, que morreu e não conseguiu fazer aquilo funcionar, né? funcionar. E ele, olha uma coisa legal que você deve saber, que é interessante. Ele estava olhando para as máquinas de fazer tecido. Tem as máquinas de fazer tecido? As máquinas de TA, né? De TA, isso. Você sabe mais do que eu. Existem formas bem distintas de um tecido ser feito. Isso. E aí existia já nessa época a eletricidade, que na época do Pascal não existia, mas lá meados de 1880 já tinha eletricidade. E aí você tinha a máquina tabuladora, se eu não me engano é esse o nome da máquina. A máquina tabuladora era uma máquina que fazia novos tecidos. Você chegava, programava a máquina a partir da tabuladora para que aquele tecido saia de forma diferente. Olerite olhou para aquilo e disse, que legal aquilo ali. Será que eu consigo fazer isso funcionar? Né? O projeto de Pascal fazer isso, então ele pegou a máquina tabuladora de fazer tecido, juntou com todo aquele conceito criado e idealizado por mais de 20 anos pelo Blaise Pascal e conseguiu fazer o primeiro computador, que seria o primeiro computador eletromecânico. E ele, talvez muito vaidoso, não tinha como dar um nome para isso, chamou de Olerite. E Certo. essa máquina, essa Olerite, ela foi usada nessa época para fazer o primeiro censo dos Estados Unidos. Então, o cálculo do censo dos Estados Unidos foi feito com a Olerite. E aí ele se juntou com outras duas empresas para poder fabricar muito máquina de negócios, né? E aí ele fundou, então, a Herman Hollerith fundou lá no começo de 1900 uma empresa chamada como International Business Machines, que a gente conhece pela sigla como IBM. IBM. Eu não sei se, aproveitando aí esse gancho, eu não sei se você já assistiu o filme O Jogo da Imitação, que foi baseado em fatos reais na vida do matemático inglês Alan Turing, Sim, sim, conheço demais. que Muito bom. ele criou um computador, uma máquina, né, que ocupava uma sala, e ele conseguiu uma sala toda, e ele conseguiu decifrar os códigos nazistas na Segunda Guerra Mundial, né? Descriptografar, né? Assim o Exatamente, nome, né? exatamente. E com isso ele contribuiu para a derrota dos alemães e salvou milhões de vidas. E ele é considerado, algumas pessoas consideram ele como o pai da ciência da computação. Sim, é porque na verdade ele revolucionou a computação com as leis de Turing. Na verdade, ele criou Isso. várias leis de Turing. Porque isso é interessante porque quando a gente chega para em 1945, que aí entra aquela história da primeira geração de computadores eletrônicos, né? Que até então você tinha um computador eletromecânico. Aí você chega a primeira geração de computadores mecânicos, você pega o ENIAC, né? O ENIAC, que era uma máquina para calcular a trajetória de mísseis. Investimento americano, para calcular a trajetória de mísseis. Aí era a história das válvulas. E aí ele foi evoluindo nisso. Quando chega Turing,
para discutir, rediscutir toda a ciência, tem coisas que têm impacto até hoje. Tem duas coisas muito interessantes que Turing está presente. Turing é um Einstein da computação. Essa semana, há poucas semanas atrás, tem aquela história de que finalmente os cientistas descobriram mais uma teoria que Einstein tinha previsto há mais de 100 anos atrás. Conseguiram constatar. Turing é meio assim. Por exemplo, no que relaciona-se à computação eletrônica, o microprocessador, existe, por exemplo, uma das leis de Turing que ele já diz qual é o limite. Ele já fala, antes de não existir tecnologia de criar chip que consiga processar com a velocidade que existe hoje, ele já dizia qual é o limite desse chip e limite de distância entre um transistor e outro, qual o máximo de velocidade que pode ser atingida, tudo isso daí. Então, Turing ele era muito bom matemático, principalmente. Ele era muito bom matemático. Então, ele criou uma série de leis que hoje ainda rege a computação moderna. Dentre elas, aí sendo bem mais futurista, é baseado numa das leis e conceitos de Turing que a gente um dia vai perceber se a máquina comanda o homem. Quando que é chamada singularidade, que, né, é Já, coisa já bem tem muito filme já isso. que A história da singularidade, que é quando a máquina torna-se consciente, isso é um outro conceito definido lá por Turing, por exemplo. é interessante. O primeiro computador, Marcos, instalado no Brasil foi em 1957, um Univac 120, um computador automático universal, que foi fabricado pela empresa norte-americana Hamilton Brand. E no Brasil, o primeiro computador fabricado aqui no Brasil foi em 1980 pela empresa Cobra. Eu lembro que em 77, quando eu fazia engenharia na UFC, na Universidade Federal, eu fiz uma cadeira de iniciação à ciência da computação. O computador lá da UFC eu acho que pesava 1 tonelada, era uma sala enorme. E os programas que se faziam eram com aqueles Cartões cartões perfurados. perfurados que se usavam antigamente na loteria. Fortran, a linguagem. Isso, que se usava na loteria esportiva, né? Ou então, Uhum. quando você ia fazer um vestibular, pegava aqueles cartõezinhos para perfurar com um palito de fósforo. Essa história do Fortran de cartão perfurado já é um conceito trazido de Hollerith. É porque assim, qual é a história do cartão perfurado? É fazer a máquina compreender o que você quer dizer, é a forma de entrada. Computador é isso, é entrada, processamento e saída. Então, o que torna o computador conseguir programá-lo. Se eu conseguir programá-lo, ou seja, receber novas instruções, ele é computador. Esse conceito parece bobo, mas ele é extremamente importante, por quê? Porque eu posso estar olhando para um tênis hoje e ele ser um computador. Eu posso olhar para uma geladeira hoje e ela ser um computador. Este relógio é um computador. O que vai fazer com que eles sejam Você acha que computadores esse celular é um computador? pode vir a ser, porque ele tem um sistema operativo. Então, ele já recebe novas instruções. Agora, ele é um sistema computacional limitado, mas ele pode ser reprogramado, esse daí. Mas gerações um pouco anteriores a ele, não. Pouquíssimas anteriores a ele. Marcos, há estudiosos que dizem que nós já estamos na quinta geração, né, com a computação quântica, né, com a inteligência artificial, a robótica. O que é que você tem a nos dizer sobre isso? O que preocupa mais hoje é a computação quântica, porque no final das contas é o seguinte: o que que é, em modo mais simples possível, o pessoal entender o que seria computação quântica? O computador ele é baseado em dígitos binários, bit, binary digit em inglês, né? Bit, de bits, vários Pete, bits. Bit quer dizer um ou zero. Um ou zero quer dizer dois estados apenas, ou ligado ou desligado. Toda transferência de dados que acontece no mundo e processamento de computador, tudo isso, no final das contas, é um ou zero passando. São só dois estados, um ou zero. O que é a física quântica, né? A física quântica é quando você assume mais de um estado ao mesmo tempo, né? Você tem até o tal daquele gato que ninguém consegue dar o nome Schrödinger, né? Schrödinger, sei lá, é, é muito difícil o nome. Você consegue entender que ao mesmo tempo existem vários estados, né? É possível acontecer. Quando você traz esse conceito para a computação quântica, isso quer dizer que cada vez que você vai entregar o que antes você entregava apenas um único bit, você entrega uma variações de bits que podem vir a ser aceitos ao mesmo tempo. Isso eleva em absurdo a capacidade de processamento. Então, por que que isso é um pouco preocupante hoje? Toda a nossa segurança hoje, em termos digitais,
principalmente na internet, equivale aos métodos criptográficos que existem. O que é a criptografia, para quem não entende? É o que a sua irmã mais velha fazia quando era mais nova, quando ela viu que aquele cadeado do diário dela era fácil de ser roubado, de ser Ah, rompido, ela começava a criar um monte de idiomas dela mesmo, que ela mesma conseguia entender, só ela só conseguia ela entender. conseguia. Então, qualquer outra pessoa que olhasse para aquele dado não conseguiria compreender, porque ele está no alfabeto desenvolvido e criado por ela, né? Pela sua irmã mais velha. Você gosta muito de irmã mais velha? Eu fiz isso também. Eu tenho duas irmãs mais velhas, eu aprontei também. Aí, a criptografia é isso, é você criar essa linguagem que você criptografa esses dados de tal forma que seja incompreensível para quem tiver acesso físico àquela informação. Decriptar é você criar, é você descobrir qual foi o método utilizado Utilizado. para você chegar naquela informação. Hoje em dia, só para você ter noção, os métodos criptográficos mais avançados que existem hoje é de 2048 bits. O que quer dizer isso? Bit quer dizer dígito binário, então um número de base Isso, 2. perfeito. Se é o número de base 2, o expoente vai mudando. Por exemplo, 2 bits é 2 elevado a 2. 3 bits é 2 elevado a 3. Qual é o dobro de 2 bits? 3 bits. O pessoal diz, é 4 bits. Não, o dobro de 2 bits é 3 bits. Então, o dobro de você pegar 1024 bits é 2 elevado a 1024. Não cabe na calculadora isso daí. Não cabe. Você pega 2 a 128, já é enorme, né? Imagina 2 a 2048. 2048 bits é a chave criptográfica que nós temos hoje, porque regina a internet. 2 elevado, x elevado a 2 elevado a 2048. É um número Número absurdamente absurdo. grande. Na computação quântica, ele quebra isso assim. Então, para entrar, invadir seu e-mail, para invadir os seus sites, para invadir qualquer sistema Invadir a sua computacional, casa. vai ser fácil. Deixa eu te dizer uma coisa, Marcos, a inteligência artificial, certo? Eu lembro que quando saiu esse termo, perguntaram lá um conhecido meu, disse: "Rapaz, o que é esse negócio de inteligência artificial que todo mundo fica falando, fica dizendo?" Aí o cara disse: "Rapaz, eu acho o seguinte, que inteligência artificial, quando tem uma pessoa que só diz besteira e que só fala besteira, aí você diz que esse cara tem uma inteligência artificial." Eu queria que você explicasse aqui para os nossos telespectadores realmente o que é que significa o termo inteligência artificial. Sabe outro fato curioso? Ah, A inteligência artificial é um conceito que surgiu, o conceito computacional mesmo, né, na prática, sendo colocado em prática algumas coisas que vai virar inteligência artificial depois, surgiu na década de 40. Não é novo isso, não. Num software tradicional, a gente tem uma arquitetura que a gente chama de arquitetura de software, a forma com que ele se desenha. No software tradicional, eu tenho um cliente e um servidor. O que quer dizer isso? Eu tenho isso aqui, vamos supor que isso aqui é um computador, e esse aqui é um servidor do computador. Então, ele faz uma pergunta para esse computador, ele processa e ele devolve para cá e ele responde. Isso aqui a gente chama de arquitetura de software cliente-servidor. Se eu pego lá atrás, tinha uma arquitetura de software chamado Blackboard. O que é Blackboard? Quadro negro. Você vai entender que você é professor? é. Então você vai entender esse Eu conceito ainda sou porque é do tempo do fácil. blackboard, com Exatamente. giz. Exato, do giz. É assim, a inteligência, eu acho que o melhor conceito de inteligência é o que a gente fala de errar é humano. No sistema computacional tradicional, você tem entrada de dados, tem processamento e saída. Quem desenvolveu o sistema já sabe qual é a resposta. Se você botar 2 mais 2, a resposta tem que ser 4. Ele já espera o resultado. Você já desenvolveu, você já colocou, na hora de você desenvolver o software, você já desenvolveu a resposta para todas as perguntas que aquele sistema vai ser capaz de desenvolver. Certo. Na estrutura Blackboard, imagina que isso aqui é um quadro. Você coloca o problema no quadro e chama vários sisteminhas pequenininhos. Cada sisteminha, ele vai lá e resolve parte da equação. Vai ali, resolve parte da equação, coloca no quadro. Aí depois outro vai lá, pega aquele resultado, resolve e bota no quadro. Aí vem outro e vem. E aí pode variar um pouco em cima disso. Com isso, você começa a ter um índice de certeza menor do que é o resultado.
Você até calcula a eficiência de um sistema desse, o que a gente chama índice de acurácia, que é a capacidade que tem entre a resposta ser verdade ou não. Qual é a vantagem disso? Vamos lá. Eu desenvolvi uma vez uma ferramenta que detectava imagens no celular de uma criança que pudesse ter relação com a aliciação de menores. O objetivo era isso. Então, a ferramenta está no celular de uma criança e os pais ficam monitorando isso. De qual forma? Toda imagem que tiver no celular da criança, o sistema analisa aquela imagem e quando ele verifica que aquela imagem é que pode ter relação com a aliciação de menores, ele manda um e-mail com os pais com aquela imagem onde aquela imagem está, para os pais intervirem. Por isso que é Certo, aliciação. entendi. Como é que eu posso identificar uma imagem que pode ter relação com a aliciação de menores? Por exemplo, é uma criança. Por que que tem um selfie de um adulto? Já começa a desconfiar daí, né? É, porque faz parte do modus operandi do aliciador, um Isso. selfie de um adulto. Agora, como é que o sistema sabe que aquilo é um selfie de uma pessoa adulta? Não é diferente do que a gente faz. Quando a gente olha para uma foto, a nossa cognição em cima daquela imagem é: isso aqui é uma pessoa, um ser humano. Aí depois eu penso, é um ser humano que tem características de ser adulto, é um ser humano que é o rosto dele, é um selfie. Então a gente muito rapidamente decide várias questões. Quando você coloca numa estrutura de Blackboard, ele faz isso. Então você tem vários sisteminhas pequenininhos decidindo coisas diferentes até que ele chegue no resultado, que pode ser positivo e pode ser negativo. Se o sistema acertar 100% das vezes, eu não posso considerar inteligente. Só é inteligência de vez em quando errar, Ah, porque o ser humano erra. isso. Entendeu? E isso pode acontecer, porque eu já não sei mais qual é o resultado daquilo ali. E aí esse sistema em cima da arquitetura do Blackboard, ele evoluiu para que a gente chama de aprendizado de máquina, chama machine learning, e depois evoluiu para o deep learning, que é a aprendizagem profunda, né? E aí ele não é muito diferente não. O que acontece? Para a máquina saber que aquilo é um selfie de um adulto, eu pego milhões de fotos de adulto e digo: "Máquina, isso é adulto, aprende". Aí ele vai lendo um monte de foto de adulto, ele diz: "Ah, entendi, isso é um adulto". Aí fica na Máquina memória. máquina, isso é um selfie. Olha para esses milhões de selfies que tem aqui. Ele vai lendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai dizer: "Ah, entendi agora". Então, a inteligência artificial hoje, ela principalmente tem como objetivo identificar padrões para processar esses padrões, mas nunca vai acertar 100%. Se acertar 100% 100%, não é. no meu conceito, ele já não é mais inteligência artificial. É um senhor sistema muito bom, mas não é Certo. inteligência artificial porque errar é humano. Me diz uma coisa, Marcos. O iPhone mais moderno que existe hoje é o número 15? É, É o 15. é, Eu não sei se você sabe que já fabricaram o celular mais moderno do que o iPhone 15, certo? Eu trouxe aqui para mostrar esse celular aqui. Esse celular você pode fazer eh, conferência de vídeo. Olha, eu estou pedindo aqui para minha Nádia, que é para minha assistente de palco, ligar para mostrar para os telespectadores que isso aqui não é de brinquedo, isso aqui é de Vera. Alô? tem que apertar. Alô? Vai dar certo, vai. Tá certo. Marcos, é assim, é porque ela fez agora, no dia 28 de novembro, ela aniversariou. E nós completamos também 43 anos de casado. E eu prometi a ela que ia convidá-la para jantar, mas eu estou sem tempo, sem tempo. Mas eu consegui 3 patrocinadores para o programa do Zé, e que vai sair um dinheirinho e eu vou fazer essa média com ela. Alô? Vai dar certo, minha filha, tenha fé, vai dar certo. Tá, eu te amo, tá, meu amor? Um beijo. Falar nisso, Marcos, eu vou ler os patrocinadores, que é o que vai render um dinheirinho para poder a gente fazer esse jantar. Para jantar de 43 anos tem que ser um bom Tem que ser um patrocinador, viu? bom patrocinador. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio da funerária Não Deixou Saudade, da oficina mecânica Gambiarra e do curso de transformação pessoal
Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Marcos, agora eu gostaria de falar sobre como você se envolveu com a computação, com a informática. Isso é interessante, assim. Eu sou filho de pobre, né? Tô diferente de muitos que começaram na computação porque receberam um computador de presente, eu não tive exatamente essa sorte, né? Eu tive outro tipo de sorte, que é muito bom e é muito importante hoje para a sociedade, que foi conhecer um projeto social do governo. Na época não existia mouse, não existia interface gráfica, e tu não era essas coisas, aquela tela preta, e não era nem tela preta e branca, era preta e verde. Pra quem não sabe, antes de ser preta e branca, era preta e verde, tá? A tela era preta e você e aí vocês davam os comandos, né? Você dava lá os comandos lá, sistema operacional na época, MS-DOS, né? Não existia o Windows, aí não existia essas interfaces gráficas na época. E era um curso de computação que tinha no bairro, financiado pelo governo do estado, para pessoas carentes, e eu acabei indo com o objetivo aí de ocupar meu tempo. Isso com uns 11 anos de idade. Então era realmente muito De novo, muito né? novo, era muito novo. E aí eu me encantei, né? Eu olhei para aquilo ali, me encantei, e eu sou muito curioso. E aí eu fiz amizade com o pessoal lá do, do programa social na época. Não sei se existe, a gente chama Projeto ABC. Acho que era esse o nome do projeto. E eu não passava, eu não fazia outra coisa na vida. Eu passava o tempo que eu tivesse livre, eu ia para lá, via se tinha um computador livre, sentava nele e começava a fuçar, a esmiuçar o máximo possível para ver. E era muito engraçado porque na época tinha uma disputa entre 2 professores, tinham 2 professores, que era um professor e uma professora. Eu acho que eles se amavam porque eles se odiavam tanto que só se amando para se odiar desse jeito. Se adiantando, né? Exatamente. E aí era interessante porque um ficava fazendo bullying com o outro e eu era a ferramenta desse meio. Então eu começava, por exemplo, ter uma professora maravilhosa. Eu gostava dos 2, né? Mas eu era de um time aí, porque você tem que ser de um time, né? É. Então eu era de um time, do caso era do professor. E a professora, ela era, o nome dela era, eu esqueci agora o nome dela agora, mas o apelido dela era Xuxa. Ela odiava esse apelido. Odiava esse apelido. Então aí teve um dia que a gente na vontade de fazer um bullying, eu programei todos os computadores do curso para quando ligarem tocando a música da Da Xuxa. Xuxa. E aí você não tinha como desligar, ela ficou Foi indignada. você que programou isso? Sim, Com sim. quantos anos? Ah, com 11 anos, 11 isso, com anos. 11 anos, é. E aí, assim, mas é porque tinha um objetivo muito específico, que era bullying. É aquele negócio, eu Eu era aquela sei. criança estranha, eu sou pra quem não me conhece, eu tenho 1,86 m de altura e eu parei de crescer aos 14. Então você imagina que eu era uma criança estranha, aquela criança que sofria bullying. Então é aquele meu momento de De descontar o se bullying dos vingar, outros. né? Se Era, mas vingar. pra mim era uma brincadeira. E aí aquilo ali, e aí ela me pediu, pelo amor de Deus, para eu tirar, ela não sabia tirar, eu disse: "Espera aí". Mas ela não sabia que foi você que fez isso não, né? Não, ela não sabia que fui eu que fiz, Pediu para e você, pediu para eu disse que tirar. Era para ver se eu conseguia tirar, porque ela não conseguia tirar. Então, eu disse: "Olha, que legal". Eu disse: "Poxa, então quer dizer que tem parte do sistema aqui que o pessoal não foi atrás de saber que ele existe, então aquilo ali ele já me atiçava", mas era sempre com o objetivo de esmiuçar, quer dizer que você de fez uma fuçar. coisa que nem a professora sabia como Exatamente. como parar aquele dali. E aí eu aprendi a programar, a desenvolver sistemas, também outro projeto social, eu comecei a desenvolver sistemas e começava a vender eu mesmo, fazer sistemazinho para farmácia, para locadora, eu mesmo desenvolvia aquele sistema e vendia. E naquela vontadezinha de fuçar cada vez mais. Aí eu fui evoluindo para, assim, eu era uma criança que era para dar tudo errado. Eu tinha Mas todos por os quê? talentos para dar tudo errado. Porque eu era motivado, era sempre uma motivação que me levava a algo que não necessariamente era correto, e eu só vou saber isso muito tempo depois. Por Eu me exemplo, lembro, eu me lembro uma vez eu estava num bairro lá que eu morava, e eu fui numa locadora, para quem não sabe, antigamente você alugava filmes VHS num era, negócio chamado exato. locadora, né, para quem Isso. não sabe. Isso, não existia streamer de vídeo não.
E aí uma vez eu fui na locadora e estava muito triste o dono da locadora lá. Eu disse: "O que que houve?" "O meu sistema aqui que eu tenho há vários anos, ele agora está com um problema." Aí Chico, e o que que houve? "Não, é o seguinte, cara, eu comprei esse sistema há muitos anos atrás e um dia desse esse sistema deu um problema. Aí eu mandei para o rapaz que desenvolve o sistema, ele consertou, mas agora todo mês dá problema." Aí eu fiquei com raiva. Aí por que isso? Veja só, antigamente, eu sou de uma época que hardware, computador físico, dava muito mais dinheiro do que software. Então, a pessoa que desenvolvia software, ele fazia o sistema e vendia, entregava para você e vida que se segue. Nunca mais ele vê. O sistema é seu. Isso. Teve uma época que o pessoal entendeu que a melhor forma é alugar o software para você. Eu te dou, você paga uma mensalidade para mim, beleza, tem um valor recorrente. E esse cara fez isso, né? Eu Todo ach mês você tinha que chamar Todo mês você te chamar o para cara, só que ele. ele tinha comprado, ele na época esse cara na época, ele realmente já trabalhava com aluguel de software, mas o rapaz da locadora, ele tinha comprado esse software antes desse modelo, então não é justo. Aí eu olhei para aquilo ali e disse: "Fulano", eu acho que era Ricardo, disse: "Ricardo", isso eu era menino, viu, isso Já prescreveu. tinha quantos anos aí nessa época? Ah, eu devia ter 14 anos, 13 anos, por aí. "Ricardo, deixa eu ver esse software aqui." Aí eu peguei o software, levei para o projeto, lembra, não tinha computador, era tudo num projeto lá. Levei para lá, o softwarezinho, um disquete, e fui fazer o chamado engenharia reversa do software. Engenharia reversa, para quem não sabe, é simples. Imagina que o software é um conjunto de instruções ordenadas, tipo uma receita. Sabe a receita de um bolo? Isso. É um monte de ingredientes em uma ordem que dá aquele resultado. Imagina eu te entregar um bolo muito gostoso e você tem que conseguir descrever a receita a partir dele. Isso a gente chama de engenharia reversa. Saber do que é que o bolo foi feito, manteiga, Exatamente. Conseguir produzir um outro bolo outro igual àquele, isso, para isso você tem que saber toda a todos receita, os mas você ingredientes. vai deduzir, você vai conseguir descobrir fazendo essa engenharia reversa, né? É uma função bem complicada para um Foi o que matemático. você foi fazer. Aí eu fui fazer isso com o software e quebrei o mecanismo de segurança que o software tinha sido colocado lá, que é o que hoje é conhecido como craquear software. Ah, Craquear vem de certo. quebrar. Eu craqueei o software que é dele, e não cobrei nada por isso, eu fiz isso só de raiva. E aí eu achei isso fascinante, que eu tinha aprendido uma Ficou coisa empolgado com nova, isso aí, né? fiquei. Aí eu começava a pegar softwares, já tinha chegado a internet no Brasil, era ainda pouco acessado, aí eu já fui atrás de pegar outros softwares, aí fazia, craqueava softwares, e de graça, pelo que parece de graça. Hoje em dia eu não indico você ter software craqueado, porque ninguém faz de graça, só eu que era muito louco, muito novo, mas hoje em dia, muito provavelmente, você vai pegar um software craqueado que tem um vírus ali, né? Um malware, um software malicioso dentro. Então, cuidado com o software craqueado, não indico mesmo. Mas na época, achava aquilo excitante, porque eu estava fazendo aquilo ali. E aí eu fui buscando outras coisas, eu fui acessando outros sistemas que não eram meus, e eu comecei a ver coisas que eu achava interessante, mas tudo aquilo era aprendizado. E um belo dia eu chego em casa, umas 7, 8 horas da noite, ligo a televisão e estava o William Bonner falando de uma coisa que eu tinha feito e que estavam sendo investigados. Aí eu Vixe, nunca mais fiz, foi só naquele dia que eu entendi que aquilo ali era errado. não era correto fazer. Era, mas eu não sabia, né, eu não sabia. O objetivo era aprendizado e startado aí por essa ânsia de corrigir uma coisa, um golpe, né, que o rapaz Que o da rapaz locadora estava sofreu, sofrendo, né? sofreu e eu não troquei isso nem em fita. E me diz uma coisa, tem outras histórias interessantes assim? Porque você é perito forense, né? Isso. O que é que significa isso, perito forense? Forense vem de fora o que é linguagem jurídica. Você Isso. imagina que é o seguinte, eu pego o meu conhecimento no caso de computação e aplico isso para investigação de crimes que tenham vestígios digitais. Por exemplo, Pode ser qualquer tipo de exemplo. Vamos pegar para a gente entender o que quer dizer forense. O sujeito faz medicina, aí depois ele entende de forense e ele vira médico forense, que é o tal do médico legista, certo. que ele olha para o indivíduo
morto e vai dizer qual é a causa-morte dele ali. No caso, isso se aplica para N outras áreas de conhecimento, como contabilidade, matemática, engenharia civil e por aí vai, e também na computação. Então, suponhamos o seguinte: houve um crime agora nesta sala. Um crime, homicídio. Houve um homicídio. De repente, você vai necessitar de um perito em computação forense que pode colaborar em dizer: olha, eu não vou dizer que o seu Zé estava naquele dia e naquela hora, mas eu garanto que o celular dele estava. Vamos, bote dê outro exemplo. Eu Uma lixo. vez, exatamente. Então, assim, perceba que o computador, que pode Certo. vir a ser um celular, pode vir a ser um smartphone, uma vez uma pessoa disse que tinha sido dopada, né? E aí fizeram um crime porque tinha sido dopado. E aí depois eu periciei o smartphone, o smartwatch dela, né? O relógio dela, e vi que havia batimento e ela estava andando ainda por horas depois. Como você estava Então, dopado, você estava andando. Mas você estava andando por aí dopado, e conseguiu fazer isso utilizando periciando o o relógio. relógio. Exatamente. É incrível a quantidade de X9 que esse cara aqui é. Rapaz, Eu acho que é uma profissão que tá para ser extinta um dia, vai ser aí psicólogo. é, né? Porque deixa eu fazer uma perícia no seu celular que eu falo mais de você do que seu psicólogo vai ser capaz de fazer isso em 20 anos de sessão, entendeu? Porque a gente carrega com a gente muita informação que nem necessariamente a gente sabe que tem. E isso se dá por diversas formas, né? As redes sociais, elas coletam muitos dados seus porque ela quer identificar suas preferências para te oferecer aqueles dados, Produtos, né? aqueles produtos e até aqueles vídeos que vão ser mais agradáveis para você. Então existe toda uma dinâmica e esse carinha aqui ele coleta informação demais. É Por pior exemplo. do que gente fofoqueira. Ah, é pior, porque ele vai muito além. Nenhuma gente fofoqueira sabe tanta informação que o celular tem. Marcos, me diz uma coisa, você já prestou serviço, sei lá, para a Polícia Federal? Tem um fato curioso, assim, como é que eu fui parar nessa área da forense? Perceba, eu sempre tive um talento para fazer coisa errada, mas sem saber No que era bom coisa sentido, errada. né? Não, assim, é porque não se faz coisa errada no bom sentido, a não ser que você não tenha consciência, né, isso era, Porque você incapaz era de muito novo, entender, era né? muito Não novo. entendi ainda. Mas assim, eu nunca fazia mal, nunca tive intenção de fazer mal a ninguém, né. Então é como dizer assim, nem toda coisa errada necessariamente vai reproduzir o mal a alguém. Aí você discutir o bem tutelado, isso aí é variado. Então, era criança, né? Quando uma vez eu fui embora para Recife, eu me mudei, morava no Ceará, depois fui para Recife, e lá em Recife, ainda muito novo, eu estava vendo que software não estava dando dinheiro. E eu ainda não tinha computador também, né? Lembra disso? Fui para lá, perdi o computador, né? Não tinha. E aí eu vi uma galera ganhando dinheiro fazendo upgrade. O que é upgrade? Você tinha um computador velho, aí você chegava com peças novas, montava o computador, ficava com as peças antigas e conseguia montar seu computador. Aí, pô, vou fazer isso. Eu vou fazer um upgrade para eu conseguir as peças que o cara não quer para eu poder montar meu Montar primeiro um computador computador. para ti. Era a minha vontade. Só que tinha um problema. Apesar de que eu era particularmente bom em software, eu nunca tive um computador aberto na minha vida. Não sabia o que era nada de um computador. Eu era incapaz de montar um computador, mesmo porque eu não sabia como é que ele era dentro. De forma alguma, eu não fazia a mínima ideia como é que era. E aí eu encontrei um amigo meu que ele estava trabalhando com manutenção de computadores. Aí eu falei com eles, cara, me ensina isso daí. Aí ele já sabia que eu era bom em sistemas operacionais e softwares. Marcos, foi o seguinte, vamos fazer uma permuta. Eu lhe ensino Você hardware me ensina. e você trabalha com a gente aqui para resolver os pepinos de software. De graça, né? Tu permutar uma coisa com a Certo. outra. E o ávido de conhecimento, eu não tenho como aprender hardware sozinho. Isso, vamos lá, de boa, de boa. Cheguei primeiro dia lá, muito empolgado, agora eu vou ver um computador, vou ver um computador. E ele disse, cara, tem aqui a visita desse cliente, esse cliente, esse cliente. Me entregou aqueles valezinhos, que na época era um papel, Certo. né? Vai ali e resolve o problema. Aí eu fui, chegou no final do dia, tinha acabado o expediente.
No dia seguinte assim, no dia seguinte. Um mês depois, eu não tinha visto o computador ainda, eu estava trabalhando de graça para os outros. Eu cheguei naquela loja lá e disse: Ei, ei, hoje eu não quero saber, não. Não, disse, não, não vou atender ninguém. Hoje é meu dia. Eu quero ver um computador por dentro. Ah, ele tá bom. Aí abriu a porta lá, tinha um Eli, que era o estagiário de manutenção de computadores. Cheguei lá, vi um monte de peça, Ficou olhei, empolgado com aquelas olhei para peças. aquilo ali, era como se estivesse olhando uma espaçonave alienígena, aquilo ali. Eli, o que que é isso daqui? Ele virou para mim e começou a rir da minha cara. Não respondeu, até hoje eu não sei nem o que eu estava apontando. Eu não me lembro na época exatamente o que eu estava olhando para, eu não me lembro. Mas ele riu, eu fiquei revoltadíssimo, virei as costas e fui embora. Peguei meu ônibus e fui embora para casa. No meio do caminho, eu revoltado, olhando assim na janela, revoltado, o ônibus parou e passou muito tempo parado, em uma parada específica, era muita gente entrando e saindo. E eu olhando assim, era a Universidade Católica do Recife, não sei se você conhece. Aí eu olhei, faculdade ali, desci, fui na biblioteca. Lembra, eu devia ter lá uns 15 anos de idade, eu não me recordo agora, 15, 16, mas eu tinha o mesmo tamanho que eu tenho hoje, um pouquinho de barba ainda. Então ninguém sabe quem era aquele moleque ali, né? Fui na biblioteca, perguntei ainda que qual era o livro de computação que tinha lá, de engenharia da computação. Aí me entregaram um livro lá e tirei a boa e velha Xerox, né? Fotocópia, xeroquei o livro todo e fui embora. Ainda tem um detalhe ainda, eu xeroquei o livro todo porque, sabe, eu não ganhava nada, né? Então só ganhava uns vales em transporte. Aí diversas vezes eu ficava com vale transporte e andava a pé, Recife, para poder ter aquele vale transporte e trocar aí dinheiro e às vezes trocava em hot dog, que eu gosto muito de cachorro quente. Então era por isso. Então eu tinha os meus valezinhos que eu já tinha trocado, consegui fazer a xerox e levei para casa. Quando eu abro o livro, não tem foto nenhuma. É um livro de engenharia. É, Não tem, tem diagramas, o máximo de foto tem diagrama de foi a circuitos e tal, segunda decepção, né? na eletrônica. Foi um desespero, né? Olhei aquilo e disse, é eletrônica pura. Ela é eletrônica, pesada, de altíssimo nível, né? Para um cara que não sabia nem o básico de eletrônica, que era eu. Não existia foto, não existia nada. Bem, já gastei toda a minha fortuna com aquela Xerox, né? Que é todo o dinheiro que eu tinha, vamos embora para casa. E eu passei aí semanas e semanas lendo tudo aquilo ali, sem exatamente entender nada, mas eu fui aos poucos, sabe, a sinapse foi ajudando aí aos poucos e tal. E aí um belo dia eu disse assim, pronto, agora eu quero ver um computador. Como é que eu faço? Eu comecei a trabalhar de office boy por um tio meu, no escritório de advocacia, também de graça. Mas tu gosta de trabalhar de... Não Mas hoje tu... gosto, mas Ei, ninguém queria me oferecer dinheiro, o que eu mas hoje posso tu não, fazer? não trabalha mais de graça não, né? Não, Ainda hoje bem não, não. a não ser quando é por uma Uma boa boa causa, causa, né? a gente faz. Certo. Eh, então, ah, mas era a mesma coisa, o esquema do vale transporte. Era office boy, recebia muito vale transporte, então aquilo ali virou tesouro para mim, né. Ia fazia a pé Ia fazia a pé as entregas de as entregas e documentos ficava com e vale ficava com transporte vale para trocar por transporte. dinheiro. Exatamente. Aí, nessa história e eu estava juntando dinheiro para comprar um disco, que era meu sonho ter um disco do Grease. Lembra daquele filme Grease, Tempo da Brilhantina? Bem, com Era meu John sonho. Travolta, Do John Travolta, era, então era meu sonho de consumo quando eu era criança. Olivia Elton-John, né? Acho que é isso. E aí eu era louco por aquele disco, então estava juntando os vale transporte para isso. E aí, em paralelo, eu estava estudando assim, passava a madrugada estudando isso, estudando aquele livro. E aí um dia eu peguei e disse, cara, já sei, tive uma brilhante ideia. Essa brilhante ideia foi o seguinte: eu comprei uns classificados do Jornal do Comércio, que era o jornal de maior circulação que tinha lá em Pernambuco, Jornal do Comércio, e eu coloquei lá um classificados: conserta-se computador. É muita coragem, né? Isso é estelionato, eu não conserto computador. É isso que eu estou dizendo. Você é talento para o estelionatário, mas assim, aonde é que eu tinha minha consciência de que não ia fazer mal nenhum? Alguém chegar para mim com o computador, eu ia abrir o computador, eu ia olhar finalmente para o computador, ia fechar e entregar para ele. Eu não ia ter prejuízo nenhum. Mas eu precisava que alguém me entregasse um computador, porque eu não tinha computador e não tinha condição de comprar computador. O computador era caro, é mais caro que um carro. O computador é muito caro. Aí, um belo dia, bate lá na porta de casa, uma pessoa, O primeiro, um a homem lá, primeira vítima. um homem lá, a primeira vítima,
E primeira e única vítima, que eu tinha como objetivo de ser a primeira e última vítima. Chegou o computador debaixo do braço. Disse: "Rapaz, eu tô com um problema nesse computador, esse computador não está funcionando". Já passou por 6 assistências e ninguém resolveu. E uma delas era a maior que tinha em Pernambuco lá, tinha uma empresa grande lá e eles não conseguiram resolver qual era o problema. Eh, Aí você aí eu bateu na porta certa. aí eu peguei, olhei e disse: "Tá, ok, vamos dar uma olhada". Aí nessa hora a primeira coisa eu disse: "Ah, tô nem aí". Mas se ninguém resolveu, só você seria o sétimo, sem o Seria menor mais um, problema. né, não resolver. Levo para a cozinha de casa, pego aquela faca de cozinha para abrir o gabinete e percebo, eu não tinha Nem nenhuma chave de fenda ferramenta. tinha. Não, não tinha. Ó, ele do meu lado e eu abri no computador com uma faca de cozinha. Abri aquele gabinete, quando eu olhei para aquele gabinete, chega, me arrepiei todo. E eu fiquei emocionado, eu tinha que me conter, eu segurando, sério, mas a vontade que eu tinha era de pular, gritar. Eu estava Oh, tendo eu estava olhando ali o sonho de consumo estava sendo realizado ali, o sonho da vida. E eu olhando, aí me veio, o cérebro humano é fantástico, né, me veio os diagramas eletrônicos de computadores, né, cara, se isso aqui está no canto norte, né, no superior ali, isso aqui deve ser o chipset ponte norte. Isso daqui deve ser o chipset ponto sul, eu pensando, isso aqui deve ser a memória RAM. Não é possível que está lá de cá, isso aqui está perto desse circuito aqui, tá, isso aqui deve ser processador. Eu fui deduzindo tudo, porque nunca tinha, não tinha foto. Eu fui deduzindo, 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 deduzindo. Aí eu escutei aquele barulho. Tch, tch. Aí quando eu olhei, era o rapaz tirando a bala da agulha da pistola. O meu primeiro ixi, cliente. aí foi Meu emocionante isso porque o aí, meu não foi? primeiro cliente anda armado, isso é muito chato, sabe? O primeiro cliente de um cara com todo o talento e vontade de ser um estelionatário, porque era mais ou menos aquilo ali que eu estava me sentindo naquele momento. Ah, Aí eles: "Não, não, relaxa que isso aqui é questão de segurança, porque eu vou guardar aqui a pistola aqui, se né, você não vão estar armado". resolver, eu armo a É. pistola de novo. Não, ele era delegado da Polícia Federal. Olha aí, Então ele estava andando armado pelo ofício, né? por ofício até de dever, né, Isso. e ele estava realmente só tirando aqui a pistola e colocando na mesa, uma questão de segurança, você vai e tira da agulha a pistola, né, você tira, Para desarma ela, né, evitar um segurança, acidente. né. É óbvio que isso me deixou um pouquinho nervoso, né, porque eu voltei ali a olhar para o computador, sim, é verdade, a vontade de fazer xixi é grande nessa hora. Você dá um medo medonho, aí o meu arrepio já virou suor frio, entrei num pouco de desespero e por alguma razão consegui me concentrar e me veio uma ideia. O cara tinha trocado tudo no computador e eu me lembrava que existia um circuito na fonte de alimentação que era responsável por uma tensão negativa. Eu nunca tinha visto tensão negativa, existe tensão negativa, existe mais 5 volts, existe menos 5 volts, como isso é possível? Isso me chamou muita atenção quando eu estava estudando, né, e eu fui ver. Aí eu disse: "Caramba", mas aí eu vi, se essa tensão aqui não tiver vindo, pode ser que isso esteja impactando a comunicação serial. De todo modo, eu peguei e virei para ele e disse: "Olha, eu acredito que o seu problema seja um regulador de tensão que fica na fonte de alimentação, né. Você poderia só trocar esse regulador de tensão". Aí eu pensei: "Se ele quiser que eu troque esse regulador de tensão, eu não tenho ferro de solda, não tenho solda, nunca soldei na minha vida, e eu tenho dúvida se eu sei o que é um regulador de tensão. Eu sei que ele é responsável, mas se eu sei pegar naquilo ali, eu sei que é uma coisa que esquenta. Então eu vou tentar ver o que que esquenta mais ali e trocar". Então, mas eu falei porque é verdade também, disse: "Mas eu sugiro você trocar a fonte, porque é o equipamento mais barato que tem no teu computador e quando dá problema, você não pode confiar, porque ele realmente pode gerar problema nos outros componentes. Você traz a fonte, a gente troca a fonte, pode ser que funcione". Aí ele trouxe a fonte, era a fonte, ele ficou empolgadíssimo com aquilo, me apresentou para todos os outros agentes da Polícia Federal, os outros delegados da Polícia Federal, e eu meio que me instalei lá, não oferecendo serviço para a Polícia Federal Isso. exatamente, mas todo dia eu estava lá oferecendo serviço para os policiais federais e delegados da Polícia Federal, vários. Ganhei muito dinheiro com aquilo. Aí eu montei meu primeiro computador, depois o segundo computador. Eu sei que desde o primeiro computador em diante, eu montei 7 computadores e eu não vendia, eu ficava olhando para eles e não queria vender. Aí alguém me disse: "Mas tu tem que vender". Aí o pessoal chegava lá porque não comprar o computador de mim e eu fazia uma entrevista. O que que você vai fazer? O que que você vai fazer com esse computador? É como se eu estivesse Um entregando uma criança para adoção.
era meu sentimento, entendeu? Daquilo ali. E aí, dentro da Polícia Federal, alguns delegados começaram a me perguntar: "Marcos, como é que a gente faz se a gente quiser saber disso? Como é que a gente faz para a gente quiser saber disso?" E eu comecei a colaborar informalmente, e eu deposito a esse marco zero a minha computação forense. E eu descobri que o meu conhecimento teórico em manutenção de computadores era superior aos demais, então eu rapidamente eu recebia computadores que ninguém ajeitava, mandavam para mim. Eu tinha muito conhecimento teórico, científico que a maioria do pessoal não tinha. Marcos, o nosso tempo está perto já de acabar e eu gostaria que você falasse hoje, fizesse um resumo do que é que você faz hoje. Você tem uma empresa, né? Eh, qual é o seu trabalho hoje? O que é que você faz? Importante, a computação forense é o seguinte, eh, você dentro da polícia, você tem aquela pessoa que fez o concurso, que é conhecido perito criminal oficial. Dentro da polícia, ela é uma pessoa que vai lá fazer uma perícia em qualquer artefato, no caso da computação, computador, celulares, drones, smartphone, qualquer dispositivo eletrônico, internet, o que for. Ele vai analisar isso com o objetivo de produzir uma prova, certo? A justiça também precisa desse tipo de profissional. Aí o juiz também nomeia esse tipo de profissional, já não é mais por concurso, é por nomeação. Aí é o chamado perito judicial, que é onde eu também atuo. Eu também atuo como assistente perito da acusação. Em alguns casos, uma empresa teve um problema, ou uma pessoa teve um problema, foi vítima de alguma coisa, ela me procura para poder fazer a investigação e aquela investigação produzir provas que sejam aceitos legalmente. Então, eu atuo isso também para acusação. E às vezes acontece, em muitos casos, da pessoa estar sendo acusado injustamente. E aí eu também, trabalho nisso. Tem vários casos no que relaciona à defesa e um caso muito importante a ser citado, que aconteceu em Fortaleza, que é o tal do o caso maníaco da moto. Saiu no Fantástico, isso não sei se você acompanhou. Em 2014, um rapaz andava pela cidade de Fortaleza de moto e abusava mulheres, e dentre elas uma criança de 11 anos, e aí essa pessoa então estava sendo investigada de estupro de vulnerável, porque é um menor de idade sendo abusado na rua, chamado maníaco da moto. Essa criança de 11 anos foi a um salão de beleza, escutou a voz de um borracheiro e disse: "Mamãe, é ele". E por alguma razão isso foi suficiente para condená-lo, um rapaz que era um borracheiro, a 9 anos de cadeia pelo crime de estupro de vulnerável. Ele passou então esses anos na cadeia, alegando inocência. Eles entraram em contato com uma ONG chamada Innocence Project Brasil, que fica em São Paulo, e eles entraram em contato comigo, e eu peguei a perícia, fui fazer uma perícia no vídeo do maníaco da moto em ação. E analisando o maníaco da moto, ele tinha mais de 1,90 m de altura. É uma técnica chamada fotogrametria. Então você olha para a imagem desse, o sujeito criminoso tem mais de 1,90 m. E o rapaz que estava preso há 5 anos tinha 1,59 m de altura. Era impossível ser ele. Então essa prova que a gente produziu, que é uma prova técnica pericial, um laudo Foi pericial, suficiente foi suficiente. Os para desembargadores livrar o soltaram ele. Isso foi um caso de muita repercussão, mas tem N outros casos onde a perícia também trabalhando para a defesa. Então, tem uma empresa que faz isso, tanto para acusação, para a defesa, às vezes para a polícia também, muitas vezes para a justiça e muitas vezes para acusação, para a defesa. Marcos, para encerrar, eu gostaria que você falasse sobre a casa de vovó Dedé, que você está conhecendo hoje. Eu já disse para você algumas coisas. Eu queria que você falasse sobre a casa de vovó Dedé. O que é que você achou da Olha, eu casa? estou particularmente, além de encantado, porque é uma instituição como esta que me trouxe as oportunidades que eu tenho hoje. Certo. E quando eu digo que é uma instituição como esta, eu estou super colocando aí muito mérito à instituição que me ajudou. Não tem a mesma dimensão que essa. É uma casa maravilhosa, fantástica em todos os aspectos, essa daqui. Então, o que me ajudou a ter as oportunidades que eu tive na vida foi uma casa com muita boa vontade e com menos condições que esta. Então, assim, eu indico fortemente que não só todo cearense conheça esse lugar, como que a experiência daqui seja exportada para o resto do Brasil ou fora do Brasil. A base, eu digo que a base de qualquer pessoa tem que ser cultura, religião, educação. Esse tripé forma homens de direito, homens de bem, e aqui você encontra
tudo isso E aqui. Isso aqui é esse maravilhoso. clima, né, esse A vibe ambiente. aqui é maravilhosa. Então, de várias dedés que a gente está precisando do mundo todo, imagine aqui. Marcos, eu queria lhe agradecer, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, e eu gostaria de agradecer por você ter vindo aqui para bater esse papo comigo. Muito obrigado, e você pode se despedir aí, dizer o que você quiser para a gente encerrar o nosso papo. Eu agradeço muito você, agradeço todo mundo que está aqui, né, vendo. Nosso papo aqui foi para várias vertentes distintas, mas eu estou à disposição aí para poder ajudar aí qualquer pessoa, no sentido, o teu lema, eu presido, é um cearense que preside, eu presido a Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, né? O lema da APECOF, que é a Associação Nacional de Peritos, é Veritas Asseverare, né, do latim. Nós somos instrumentos da verdade ou mais próximo disso. Então, o que eu puder colaborar, não só com a disseminação do conhecimento livre, mas trazer a luz da verdade no que for possível trazer, esse é o nosso ofício, é a nossa missão como ser humano, na verdade. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, telespectadores, e na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma entrevista. Eu